Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para essa live de hoje com a minha parceira, amiga e nutricionista, porque eu também passo com ela, a Lívia. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa live, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque todas as lives com a Lívia é um sucesso. Ela é muito querida por todos nós aqui que acompanham as minhas lives. O Instagram tá pondo uma mensagem aqui, não tô conseguindo. Já consegui. Bom, a Lívia já entrou, já vou mandar autorizar aqui a entrada dela. Que bom. Boa noite, Márcia. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Lívia, querida. Oi, tudo bem, Dê? Tudo bem e você? Tudo, saudades. Esse ano, acho que é a primeira, né, que nós estamos fazendo esse ano. Esse ano é. É. Também esse ano tá tão rápido, né? Já estamos praticamente quase no final de março, tá passando muito rápido. Cada vez mais rápido, né, Dê? Cada vez mais. Que bom, Lívia, que bom que você aceitou o meu convite, que bom que deu certo, conseguimos ajustar aí a agenda. Você esse mês também foi bastante trabalhos, né? Voltado para o Dia da Mulher. Essa questão do mês da mulher é mais. A gente participa aí de alguns eventos também. E é gostoso, né? É um tema muito gostoso de falar, né, Dê? Obrigada pelo convite mais uma vez. E falar da saúde da mulher, né, é muito importante, é muito gostoso. Hoje, 70% do meu público é feminino, das minhas pacientes é feminino. Ai, que bom. Todas as idades, Lívia? Tenho desde das menininhas, né, das É, crianças, tenho adolescentes, gestantes bastante. E a melhor idade também, né? Que eu não gosto de falar terceira idade. Melhor idade, assim, a mulher na melhor idade, ela gosta de se cuidar, viu, Denise? Então, procura lá é. nutrição, procura a alimentação mais natural. Então, hoje eu tenho bastante desse, né, da mulher nessa faixa etária. Acho que há uma preocupação maior, né, com a saúde. Sim, sim, Denise. E, Os assim, cuidados são maiores. exatamente. E ela busca mesmo um bem-estar, né? Porque a gente sabe que aquela questão de hormônios, a gente vai falar tudo mais, a questão do cansaço, das dores. Então, ela busca mesmo se alimentar melhor, né? Sim. Já temos aqui a Lilian, A nossa Lilian, querida nossa querida Nutri também, nutricionista. né? É. Fizemos uma live que está salva aí no IGBT sobre alimentação na infância. Foi ótima a live. Quem não assistiu, está salva no IGBT. Dona Débora, querida, também já chegou. Gislaine, A a pessoa... Márcia, Ai, que legal. O pessoal tá participando. Silvia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Ana também. A Ana Lúcia, na semana que vem, ela vai fazer uma live comigo sobre a Lei Maria da Penha. Então, já Ah, estão todos convidados para participarem na próxima terça da live com a Ana Lúcia, divulgada. E vamos falar desse tema que também tem que ser falado, né? A Lei Maria da Penha. Não tem como e você tá cheia falar. de temas aí bacanas, né? De quem te É, acompanha, você tem um Instagram, as lives salvas aí com muito conteúdo, né? Para o pessoal aí se esbaldar. e não falta são lives e cada convidado especial com temas tão atuais, né, Lívia?
A gente precisa trazer informação, né? A pandemia, ela nos conectou mais, né? Com essa parte das lives e tudo mais, através do Instagram, redes sociais. Mas não só por isso, né? Foi um modo de aproximar, mas assim, a gente consegue passar muito conteúdo, muita informação bacana, né? Para as pessoas. Então, é de extrema importância. Sim. Hoje em dia, a tecnologia trouxe isso de bom para nós, né? E aí a gente vê tanta coisa boa, né? Tantas lives com tantos conteúdos bons que vale a pena, e eu acho que veio para ficar, né? Essa modalidade. Com certeza. A gente tem que usufruir, né? E usar para o bem, né, Denise? Então, ó, Sim, informação, dica, orientação, auxílio, tudo através aí do Instagram ou de outros meios de comunicação. Acredito que veio facilitar mesmo, né? veio, veio, veio sim. Lívia, para quem está chegando agora, você quer se apresentar para falar um pouquinho do Eu seu trabalho? Então, quem não me conhece ainda, né? Eu sou a Lívia, eu sou nutricionista do Empório Mundo Natural. Sou especialista em atendimento nutricional personalizado e humanizado e a fitoterapia. Então, quem me conhece um pouquinho já sabe que eu falo bastante sobre as ervas, sobre os chás. Indico, né, uma alimentação mais natural. Sou formada desde 2006, né? Atuei há anos aí em controle de qualidade, em indústria, em restaurantes. E há 6 anos eu conquistei aí esse mundo natural, né? Que é o Empório. E consegui me dedicar mais aos atendimentos, né? Aos atendimentos pacientes, atendimento personalizado, né? E aí, como a gente falou no início, meu público hoje é bastante feminino, então a gente trabalha aí essa questão de saúde, emagrecimento, não só emagrecimento, né, Denise? Saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, eu faço os atendimentos personalizados no Empório e além disso, indico bastante aí da fitoterapia, que a gente vai falar um bocadinho hoje também. Sim, com certeza. Eu acho que, como você disse, antes do emagrecimento é a saúde, né? Verdade. Nós precisamos ter todo esse cuidado. E tem aquela frase, né? O alimento pode ser o seu melhor remédio, não é? Sim, verdade. A cura, né? A cura através dos alimentos, a cura de diversas, né, doenças e também a questão de trazer o bem-estar, né? Hoje a gente vai falar das fases da mulher, então tem alimentos específicos, né, que podem auxiliar aí nas diversas fases da mulher. Quando a gente pensa, né, na alimentação da mulher, a gente já vê que a mulher ela tem uma vida muito corrida, né, Denise? Então a gente também tem que facilitar. Aí entra a nutrição, né? O papel do nutricionista para facilitar e adaptar o plano alimentar da mulher de acordo com a sua rotina, né? Eu sempre brinco com as pacientes, eu falo, é muito lindo ficar lá no papel, tudo escritinho, lindo, mas você consegue colocar em prática? Não consegue aqui, não consegue ali, então a gente tem que ajustar, adequar. E é possível fazer algo bem personalizado, né, Denise? Você sabe, você é, tem, né, esse contato comigo também, com outras nutris, você sabe que é possível. Às vezes a pessoa tem um preconceito, eu vou na nutricionista, ela vai tirar. Isso, não posso comer isso, tem que manipular aquilo, fazer aquilo outro. E na verdade não é assim, né? É. O bom para quem está procurando uma nutricionista, né? O bom da Lívia é que ela faz uma anamnese e ela pergunta toda a sua rotina do seu dia inteiro, seus horários, que horário que você consegue fazer a sua refeição, né? O que você tem de facilidade para fazer, o que não tem facilidade. Então, ela faz realmente algo muito personalizado dentro
da nossa rotina, né? Que não é fácil. Então, por não ser fácil, a gente tem que tornar essa questão da alimentação um pouco mais leve, né, Denise? A gente tem que buscar, pelo menos. Tem coisas que não adianta, que a gente tem que se esforçar sim, e tem que vir, né, um esforço por parte de quem aí, né, quer colocar tudo em prática, mas pode ser um pouco mais suave, sim. Uhum. Sim, com certeza. Olivia, e hoje nós vamos falar da alimentação voltada para a mulher, Certo. né? Já, não, nós estamos aí no mês que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E aí, Lívia, eu gostaria de saber, hoje em dia, tem uma alimentação que é essencial para a mulher, que todo dia ela deva comer, né? Algo que seja mais focado para a mulher, para o dia a dia nosso, para o nosso dia a dia. Não Certo. pode faltar no cardápio. Eu digo assim, existem itens que são essenciais, tá, Denise? Então a gente tem que buscar colocar no dia a dia ou até semanalmente, né? Quais são Tá, eles? Assim, eu destaquei alguns aqui para falar para vocês, por quê? É, por exemplo, vamos falar do primeiro grupo aí. Eu falo muito dos alimentos ricos em vitamina A. É, na verdade, assim, a gente precisa dos carotenoides que se transformarão em vitamina A. Quais são eles, né? A gente não precisa falar tão difícil assim. Cenoura, espinafre, mamão, manga. Por quê, Denise? Porque a mulher, ela se interessa muito e ela precisa muito de manter a saúde da pele, do cabelo e das unhas. Então, por isso que esse grupo é tão importante. Você, né, tem suas pacientes aí, você sabe, normalmente a gente fala muito de cabelo. Nossa, meu cabelo tá caindo mais, as minhas unhas estão mais quebradiças. Então, o que eu julgo essencial é esse grupo de alimentos. Então, por exemplo, a cenoura, ela pode entrar numa forma de, né, raladinha numa salada, pode entrar num caldo. O espinafre pode fazer refogadinho, pode fazer na forma de salada. Aí a gente pode pensar em estratégias para facilitar, né, o dia a dia dessa mulher e introduzir esses alimentos. Mamão, normalmente já é algo que é comum, né? As pessoas têm, né? A mulher, ou, né? O público em geral, mais fácil, né? gosta de consumir de manhãzinha e tudo mais. Então já é um alimento que fonte de carotenoide que, né, é essencial aí para a saúde da pele, e por isso que eu falo tanto para a mulherada usar e abusar desse grupo, tá? Um outro grupo é que a gente já tocou nesse assunto em outras lives, que a gente falou sobre saúde cardiovascular. Então, eu falei muito da ação antioxidante, do resveratrol, você lembra? Que aí a gente falou lá do suco de uva, falamos até do vinho, amora, framboesa, as frutinhas vermelhas, blueberry e tudo mais. O vinho, né? Então, falar do vinho, e aí, pode uma tacinha de vinho e tal? Eu digo que sempre com moderação, né? E o vinho seco, não aquele, né, que já é suave com mais teor de açúcar da própria fruta. E tem alguns que até vai uma adição maior de açúcar. Então aí vai outro grupo importante, né? Então falamos dos carotenoides, né? Vitamina A, o resveratrol aí para a saúde do cardiovascular. O que acontece? Qual a função deles? Eles combatem, esse grupo de alimento combate a inflamação. Então, está relacionado, estudos estão relacionados à prevenção de câncer, tá? Então, por isso que é tão importante esse grupo, tá? Eu explico, né, quem não pode tanto, é mais corrido, tal, aquele suco de uva concentrado, mas ele totalmente integral, sem adição de açúcares, né? De vez em quando, né? Ou eu não estimulo muito tomar muito suco, porque tem muita frutose. Mas, por exemplo, uma dica, não sei se você já fez.
colocar a chia para hidratar em 2 dedinhos desse suco de uva integral. Fica delícia, você sabe, né? E você faz. Né? Ó, tá vendo? É uma forma de inserir a semente e mais esse grupo que a gente falou. Outra coisa, as oleaginosas, que são as castanhas, as amêndoas. Ó, acho que é o Bruno personal lá, ele falou: suco de uva é muito bom usar como pré-treino. Sim, tem bastante frutose, né? Ela vai ser energia para esse treino. Bacana, Bruno, ótima observação. O grupo das oleaginosas, eu sempre indico, porque ele é rico em gorduras boas, né? Então, a gente precisa, também do grupo das gorduras, mas que elas sejam boas. E também ela regula a imunidade e tem ação antioxidante, tá? Então, ó, já tem aí vários alimentos pra gente, né, entender que é essencial. Outra coisa, a gente precisa de proteína para que ocorra uma produção de colágeno. E o colágeno, o que vai evitar? A flacidez. Então, a mulherada tem essa queixa também, certo? Por isso que tá no grupo essencial. Proteína tem só na carne, Dê? Não. Tem nas leguminosas, no grão de bico. Você que é fã do grão de bico, né, Dê? Você faz receitinhas deliciosas. Tem na ervilha, tem na lentilha, né? Então, é uma forma também, se a pessoa reduz um pouco a ingestão da carne, pode usar as proteínas vegetais também, que são os grãos. Quinoa também, né? Que a gente insere aí numa alimentação mais natural. Além de tudo isso que a gente falou, a gente tem que pensar na boa hidratação. Então, água, muita água. Se a gente pensa em saúde da pele, água, né, Isso mesmo. Então, assim, esses itens que eu falei primeiro de todos, né, que a gente vai falar de bastante coisa, eu julgo essencial. Então, a gente tem que procurar introduzir diariamente, semanalmente, tá? Tá, perfeito, perfeito. Tudo isso que você falou, eu adoro. Adora. E coisas que são fáceis, né, de encontrar no mercado. Tudo As isso. castanhas, as oleaginosas, a gente fala, nossa, mas é inviável para mim, tem um custo um pouco alto. A gente não vai consumir muito, né, né? O ideal são 2 castanhas do Pará por dia, né? A questão das nozes é importante porque ela tá ligada à saúde cognitivo, função cerebral. Então, assim, não vai comer muito. Então, eu sempre ensino. Comprou, que você compre 100 graminhas de cada um. Já faça as porçõezinhas e já deixa separado, né, para o seu uso. Então, a gente consegue controlar e, né, doutrinar aí esse nosso consumo, né? Então, é possível. É possível. E tudo isso tá aí à disposição até lá no Empório, né? Da Lívia. Isso, na Vila Augusta. Vem visitar a gente. Olivia, a gente sempre ouve falar, né? E tem que comer muita fruta, tem que comer muita verdura, muito legumes. Para a mulher, é essencial para a saúde da mulher? É essencial. As frutas, quanto mais, né, coloridos, mais de todos os grupos de vitaminas a gente vai ter. Os legumes, as verduras, né? Também tem compostos antioxidantes, né, nos legumes, nas verduras. Ele vai prevenir o envelhecimento precoce com essa ação antioxidante, né? Tem alguém aí? Deixa eu ver. Depois você lê aí o que o Bruno tá falando. Mas é fonte de fibra, Qual é uma das queixas aí, né? Uma grande queixa da mulherada. É a questão da função intestinal, né? A questão do Tá.
intestino mais preso. Então, por que que eu foco muito e falo dessa parte? Fibra. Fibra é essencial para um bom funcionamento do intestino. Ajuda a manter um hábito, né, um peso mais saudável, né? Se a gente tem uma dieta rica em fibra, a gente consegue aí manter o nosso peso mais saudável, a função intestinal, porque é importante a gente cuidar também do intestino, porque aí não adianta a gente, né, se alimentar desses essenciais que a gente falou, se o intestino não tá bom, a gente não vai absorver bem essas vitaminas dos grupos alimentares, né? E Uhum. hoje eu vejo de que a mulherada, ela, né, a gente, com a vida corrida e com tudo mais, a gente tem a tendência a judiar um pouco mais do nosso intestino. Às vezes esquece da água e tudo mais. Então, frutas, verduras, legumes ricos em fibras, mais a água, vai fazer um papel importante aí na saúde do intestino, tá? Certo. Deixa eu ler o comentário aqui do Bruno. Isso, fiquei Bom, curiosa aqui, ó. Uhum. A Carol do restaurante Dom Pedrito, Ah, que Dom eu sou Pedrito, Carol. cliente, né? Adoro. Quem Comida for de deliciosa. Guarulhos, vai lá no Dom Pedrito, que não vai se arrepender. Uma das melhores comidas aqui de Guarulhos é o da Carol. Ou pede E delivery, ela você pode ir, né, Dé? delivery também. A Carol está dizendo que precisa ir lá no Empório para abastecer os petiscos dela. É, no Empório tem tudo. E bater um papinho, né? Colocar o assunto em dia, que a gente sempre conversa. É, Eu falo muito, quando eu falo da Dom Pedrito, eu falo do creme de milho. É de verdade creme de milho da Dom Pedrito. É milho, é gostoso, é uma delícia. E a comida é bem caseira. Isso. Um beijo, Carol. Carol, vou lá amanhã almoçar Olha lá. com você. O Bruno, ele está dizendo que tudo isso que você falou é excelente não só para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, mas principalmente para auxiliar as atividades físicas, tudo isso é muito importante também, né? Essa Bruno. alimentação saudável é muito importante. Sim, porque a gente tem que cuidar da alimentação pré-treino, pós-treino. A gente tem que cuidar aí, né, do corpo como um todo. E a alimentação é essencial para o treino, né? Não adianta também de comer todo errado, comer mal e não ter energia para treinar, né, Denise? Não ter força, né? Não trabalhar bem aí o sistema cardiorrespiratório e até, né, não dar conta de fazer os exercícios por falta de combustível, que é uma boa alimentação, certo? Alimento, né? E não adianta também você ir para academia, fazer todos os treinos com o Bruno e não ter uma alimentação saudável e achar que ele não é um bom professor, Exatamente. né? Se você não seguia com a alimentação, talvez o resultado que você esteja buscando não dê certo. É um conjunto, né? Tem a nutrição, tem o personal, né? O Bruno lá para orientar quanto ao exercício, o exercício com a postura correta e tudo mais. E, né, a gente tem que ter essa troca também. Eu falo também que quando você tem um bom personal, a gente consegue até trocar uma ideia, né? A própria nutricionista trocar uma ideia com o personal para otimizar os resultados aí desse cliente, desse paciente, né? Obrigada pela participação, viu, Bruno? O Bruno é um querido. É, E outra, né? Alimentação saudável, exercícios físicos e a psicologia, né? e Fazer a saúde terapia mental, né? também é importantíssimo, É, né? a Se falta, né? A gente não consegue um equilíbrio total. Denise, e assim, a questão da psicologia e da terapia, ela anda juntinho aí com a nutrição, lado a lado. O comer é muito emoção, né? Eu falo muito isso. Então, a gente consegue aí também um excelente resultado, otimizar os resultados se, né, o nosso cliente está lá
com a terapia, com esse acompanhamento também. E falando em mulher, né? A mulher com as multifunções, com a vida corrida, com essa cobrança, né, que tem, né, dela ter que dar conta de tudo. A Mulher Maravilha, né, que a gente fala. Precisa, né, Denise, cuidar da saúde mental, não, né, o emocional, tudo, e aí são os filhos, né, são os negócios, né, normalmente a mulher empreende, né, e aí muita função mesmo. Então, eu sempre recomendo, não, terapia, vamos cuidar da alimentação e atividade física. Sim. É, um complementa o outro e cuida do todo, né? Verdade, verdade. Olivia, uma vez eu fui lá no. Passei com você por um período, né? É, e aí você me indicou na época, eu lembro que você me explicou, mas eu estava pensando em voltar a suplementar o ômega 3, Sim. mesmo que ele serve para a saúde da mulher, eu esqueci. Então, ó, primeiro de tudo, ômega 3 e, né, as fontes, né, onde se encontram mais, né, onde está mais o ômega 3? No salmão, no atum, na sardinha, nos peixes. O que ele promove, né, o ômega 3? Saúde cardiovascular. Quando a gente pensa, né, na mulher ou na saúde do indivíduo como um todo, a gente pensa nessa questão de promover essa proteção do coração e melhorar essa saúde cardiovascular. Então, primeiro de tudo é isso, né? Então, para a mulher, a gente também precisa cuidar dessa parte. Mas estudando aí nos cursos e tudo mais, e verificando estudos novos, eles relacionaram a suplementação de ômega 3 com bons resultados, numa uma melhora significativa no humor. Então, quando Olha, se pensa, né, na questão da mulher, a fase que ela tem, né, de TPM, de até menopausa, né, que a gente vai falar lá na frente, e essa questão de multifunções, tudo. Quando a gente pensa na melhora do humor, nossa, a gente já pensa numa, né, melhor qualidade de vida, melhor, né, nos nossos dias melhores. Então, eu não queria deixar de falar sobre isso, que existem estudos hoje que demonstram essa questão, esses resultados na melhora significativa do humor, além de também melhorar a saúde cognitiva. Então, suplementando hoje, devagarzinho, tudo lá na terceira idade também, a mulherada, né, vai ter uma melhor idade realmente, né, Dê? Então, anotem aí, adequem essa suplementação. Hoje, o interessante é mesmo suplementar em cápsulas. As cápsulas, elas têm que ser consumidas sempre após a refeição, tá? Nunca antes da refeição, tá? E ele deve ser de 1.000 miligramas, tá? Aí a gente só tem que adequar mesmo horário, quantidade, tudo mais. Se a pessoa consome muito, muito peixe ou faz uso de alguma outra fonte do ômega 3, a gente pode reduzir o encapsulado, né? Porque o que tem bastante ômega 3, 6, 9 também. Óleo de semente de abóbora, a linhaça também tem bastante ômega 3, a chia, tá? Então a gente consegue adequar no plano alimentar. Mas eu não queria deixar de falar sobre essa questão, porque são novos estudos. Então, aí a mulher já pode pensar nisso como um item essencial também, tá? A tá. Lu das Joias, ó, ela tá falando, minha paciente esteve lá hoje, muito querida. Ela estava tomando errado o ômega 3 antes, então toma depois, Lu. E ela ficou aí super interessada em falar com o Bruno, porque ela também precisa aí iniciar essa questão da atividade física. Já faz, né, umas caminhadinhas, tudo, mas precisa melhorar isso. Olha que legal, tá vendo? Na live a gente É, já... já estamos fazendo negócios também, E... né? Auxiliando nossos colegas. A Maiara, ela está perguntando do suplemento de AZ, se também pode eu ser usado.
eu vi a perguntinha. Mayara, alguns de A a Z não contêm ômega 3. Então, daí tem que tomar separado. O A a Z, ele tem várias vitaminas. Eu sempre falo assim, né? O A a Z tem todas. Será que você realmente precisa de todas? Se não precisar, não vai ter necessidade, entendeu? Ele pode ser utilizado num período, ou se a sua alimentação não tá tão legal, e também de uma marca legal, tá? Porque tem muitos que são, assim, umas dosagens mínimas das mínimas, e aí tem que tomar 2, 3, 4 cápsulas e que fica inviável. Então, se ela tiver dúvida e quiser mandar depois um direct ou acessar o nosso Instagram, e na bio tem o WhatsApp, aí eu respondo direitinho. Só tem que atentar-se que a maioria dos A a Z não contém o ômega 3. Então, daí tem que tomar separadinho. O ômega 3 é aquela cápsula um pouquinho maior e ela é oleosa, tem um olhinho dentro, tá? Então, Certo. Maiara, você é a fotógrafa da Cônego Valadão? Acho que sim, né? Pela foto aqui. A Maiara, se ela trabalha com fotografia, que tem legal. um estúdio lá na Cônego. Gente, eu contratei a Maiara para um evento que eu vou realizar e estou muito satisfeita aí com o trabalho que ela fez para mim. Então, quando vocês precisarem de um fotógrafo, chamem a Maiara. Ótimo trabalho dela. E do Jefferson, que é o marido dela. Que Legal. bom que você está aqui, Maiara. Bom, vamos lá. Lívia, e para TPM? Ai, a O que, tão que você falada TPM. indica para aquele período onde parece que eu vou comer o mundo, É, onde eu quero matar todo mundo, mas ao mesmo tempo eu choro demais, eu fico muito emotiva. Então, há uma mudança hormonal, né, nesse período, uma mudança no humor. Algumas mulheres ficam mais inchadas também. Eu mesmo, né, eu tenho muito inchaço nas mamas nesse período. Então, o que que você indica para quem está na TPM, né? Para aquela vontade louca de comer chocolate. é. Denise, eu sempre digo que a gente, dependendo do grau dessa questão, né, da TPM, a gente tem que tratar, né, diariamente. Hoje eu falo muito sobre o óleo de prímula, que é muito positivo, que ele auxilia a mulher nessa fase e se tornam mais amenas, né, mais ameno esse período da TPM. Esse inchaço nas mamas, o desconforto, inchaço de forma geral, a questão do humor também melhora um pouco. Então, esse é um item que eu sempre gosto de prescrever. Nesse período da TPM, a mulher tem que procurar evitar gordura ruim, alimento rico em sódio, muito sal, muito industrializado e o açúcar em excesso. Esse o melhor seria evitar em todo o período, né? Mas na TPM em si é melhor. E aí a gente pensa, dá muito mais vontade de doce, e aí a gente acaba comendo mais açúcar, e isso piora a questão da TPM. O que a gente pode aumentar a ingestão? A gente pode aumentar a ingestão da aveia, consumir mais banana, que é rica naquele banana, triptofano, né, que vai ser, né, o precursor lá dos hormônios do bem e tudo mais. É proibido um chocolatinho? Não é, Denise, mas a gente tem que optar pelo 70%. O mais amargo ou o cacau natural. O cacau, ele tem a propriedade de auxiliar nesse período também. Então eu falo, gente, não é proibido o chocolatinho, mas se ele é aquele bombom cheio de coisa, de doce, de açúcar, de recheio, não é o cacau em si, tem pouquinho cacau.
né? Então, Quase nada, né, Lívia? quase nada. É mais o leite, né? Misturado com um cacau em dosagem, né? Em uma quantidade bem pequenininha. A gente tem que pensar, né, na questão do consumo aí dos alimentos ricos em ômega 3. Então, aumentar a ingestão de peixe, porque já vai melhorar lá no humor e tudo mais. Então, tudo é uma, né, uma união aí, uma junção. E eu gosto muito de indicar a questão das sementinhas de abóbora e de girassol, que também auxilia nessa parte hormonal. Então, daí a gente já tem um combo bem bacana. E, Denise, mulher que sofre muito com o inchaço ou com as cólicas, né? Eu gosto de indicar um chazinho mais relaxante, diurético, como a cidreira. O chá de calêndula também é muito bom e ele ajuda no alívio das cólicas, tá? Então, daí a gente já Tá. tem outra dica. E outra coisa que é muito simples e a gente usa como um tempero, mas dá para colocar uma pitadinha num chazinho, o orégano. Chá de orégano é muito bom para as cólicas, tá? E também Tá. ajuda nessas sensações ruins da TPM. Procurar uma alimentação mais leve nesse período, que aí a gente acaba inchando menos, né? Frutas, legumes, né? Os sucos, fazer o suquinho funcional detox nesse período também é de grande valia, tá? Perfeito. Muito bem. Silvia, daqui a pouco nós vamos chegar na menopausa. Ai, 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 é pra falar da menopausa, né, Dê? Tá. Então tá. Você sabe, né, que eu consumo o óleo de prímula e que me ajuda muito, né, nessa minha questão dos inchaços, né, nas dores que eu tenho das mamas. Não fico sem o meu óleo de prímula. E Denise, a prímula ela pode ser usada até nas meninas mais jovens que sofrem muito, né, com aquele início, né, da menstruação. Aí a dosagem tem que ser um pouquinho mais diferente, né? Suplementar 10 dias antes de menstruar, não tomar todos os dias. Depois a mulher na fase adulta acaba ficando com uma suplementação maior. Mas ela pode ser utilizada e aí, assim, isso garante também que lá na frente, né, na menopausa, no climatério, os sintomas sejam mais suaves, né? O sofrimento seja um pouco menor. Ah, tá ótimo, que bom, bom saber. Óleo de prímula, então, meninas. Falando em meninas, Lívia, meninas e adolescentes, o que elas precisam, é, não pode faltar para elas Então, na Dê, alimentação? normalmente eu falo que a menina na idade mais lá, jovenzinha, menorzinha e tudo mais, eu sempre, né, oriento as mães que não ofereça tanto industrializado, né? Tá, Que seja uma alimentação mais baseada aí nas frutas e nos vegetais, que seja uma alimentação mais saudável, por mais que a vida da mamãe seja corrida, tentar se dedicar, né, a não oferecer tanto industrializado. A criança, ela não conhece muito dos gostos, né? Ela não tem aquela coisa que precisa de muito sal, precisa de muito açúcar. É a gente que acaba, né, colocando porque a gente acha gostoso e na verdade o paladar da criança, né, está se formando. Então ele vai se adequar com, né, os itens oferecidos. Então a gente não precisa ficar adoçando as coisas. A gente pode usar a própria fruta. Não precisa ficar fazendo tanto suco que tem muita frutose. Não, a fruta já faz essa, né, consumir mais as frutas. Onde a gente forma o hábito alimentar do adulto, é ali na infância. Então, eu sempre explico, menos industrializado, né? Uma alimentação mais baseada em frutas, verduras, legumes e se possível, né, adequar com as fibras, né? Então, substituir, tipo, farinha de trigo por farinha de aveia, substituir ou sal por temperinhos mais naturais, né? Aqueles temperinhos que dão um saborzinho gostoso, que dão cor, e não precisa usar tanto industrializado. Então, na infância, eu falo muito ervas, né, Lívia? em sal de ervas maravilhoso. Né?
Sim, você pode mesclar as ervas para não enjoar. Então, aí o tomilho, um alecrim, uma salsa, um orégano. Aí depois outro, a base de outras ervinhas para não enjoar, né? Porque a gente acha que tá ruim, que é sem sal e que não tem gosto. Não, o paladar da criança tá se formando. Então, ela vai achar deliciosos esses temperinhos. Então, precisa, né, de sódio. E se a gente oferece muito industrializado, é muito rico em sódio, né? Tá. E adolescente, D. Adolescente, eu quero chamar atenção para a questão de alimentos ricos em cálcio, atenção na vitamina D também, porque é onde a gente vai formar lá a estrutura dos ossos, né, a estrutura, né, os dentinhos e tudo mais, maturação sexual também. Então, a gente precisa de minerais essenciais como o zinco, né? Então, tem que ter atenção. Às vezes vai no médico, o médico economiza os exames das vitaminas e dos minerais, então procura a Nutri, né? Faz examezinho de vitamina D, se tiver baixa, a gente suplementa um tempo, né? Que é essencial para a formação aí né, da mulher. Então, a gente fala das proteínas, do cálcio, da vitamina D. Então, proteína para os músculos, a D e o cálcio para a questão da saúde óssea, os minerais como o zinco, principalmente por causa dessa questão do crescimento e da maturação sexual. E a gente fala muito do ferro. Tem meninas adolescentes que acabam tendo um fluxo muito grande de menstruação, né, Dê? E acaba perdendo bastante o ferro. Aí o ferro, todo mundo fala, é carne, é feijão, é beterraba. Sim, esses alimentos. Mas a gente também tem a chia, que a gente falou no início, que é rica em ferro. E também tem os vegetais verdes escuros, que também tem bastante ferro. Olha aí quanta coisa, né? E evitar, Denise, as gorduras ruins, porque a mocinha adolescente tem a pele com tendência à acne. E aí a gente fica com, né? A gente fala para ter atenção. Então, às vezes, come muito salgadinho, muito industrializado, e a pele fica, né, com mais acne. Então, ter cuidado nessa parte, tá? Tá. Perfeito. Sem contar toda a questão hormonal, né, que essa adolescente está vivendo aí também, Sim. né? Essa alteração hormonal, alteração corporal. Então, a alimentação nesse momento É é isso, fonte para essa saúde nesse momento, né? isso mesmo, Dê. Muito bem. Aí, essa menina começou a namorar, casou e engravidou. Legal. Que uma gestante precisa para esse momento, né? É onde você está gerando uma vida. Então, se a gente pensar no conjunto de tudo que a gente falou agora, e a mulher está aí se cuidando, tendo um pouquinho desses essenciais, fazendo uma suplementação legal do ômega 3 e tudo mais, a gente já tem um ambiente, né? Um corpo aí bacana, uma saúde bacana para gestação, para engravidar, certo? Ter cuidado com o sobrepeso, né? Se já iniciou uma gestação com certo sobrepeso, tratar direitinho lá com a Nutri, o quanto eu devo mesmo engordar, acompanhar lá o crescimento do bebê e tudo mais, para não ter o risco aí, né, de diabetes, da pressão alta e tudo mais. O que é essencial nesse período? Ingestão de carboidrato correta, né? Porque o carboidrato a gente precisa para o desenvolvimento do bebê. As proteínas que a gente precisa, a carne, o frango, o ovo, o peixe. Se a mamãe for vegetariana, aí tem que adequar com suplemento, proteína vegetal, né? Porque a gente precisa, né, das proteínas para construir, né? E fazer com que o bebê cresça. A gente também tem os leites e derivados, então queijo, o próprio leite, né? Então, pensar com carinho nas proteínas. As gorduras boas, os peixes,
abacate, coco, né? Que é tudo gordura boa, então não pode faltar para gestação. E também eu não descarto esses itens para amamentação também, tá, Dê? Então, no período de Ah, amamentação também é importante, certo? Outra coisa que foi o primeiro item que a gente falou, vitamina A, a gente precisa do grupo dos carotenoides, que ele tá ligado ao desenvolvimento celular, ósseo, a imunidade da gestante também, tá? Então, o que que tem bastante? Os alaranjados e avermelhados. Então, é o mamão, a laranja, tá? Os vegetais amarelos, tá? Então, é importante a gente adequar isso também na gestante. E o fósforo D. O fósforo, ele participa como cálcio na formação do esqueleto fetal. Então, onde tem bastante fósforo? Nas carnes magras e laticínios. Eu só falo para ter cuidado com laticínios, né? Laticínios tá ligado mais a embutidos. Então, daí os embutidos também estão mais ricos em sódio. Então, não. Laticínios, daí a gente passa para aquela parte mais do leite, das proteínas que a gente falou em cima. Então, os queijos, o leite, a manteiga, tá bom? Que às vezes as pessoas falam, ah, laticínios, então é presunto, queijo, né? Não, é embutido. Mortadela. Laticínio é diferente de embutido, tá? E ir ao médico direitinho, encontrar lá, né, o obstetra com quem você se identifique. Ele vai passar também a suplementação via oral da vitamina, que é essencial todos os dias da gestação. E aí a gente vai acompanhando o ferro, né? Se né? Porque é o momento que o bebezinho rouba aí os nutrientes da mãe. Acompanhando a questão do ferro, da anemia, né? Que não pode acontecer. E se precisar, a gente cuida também. Suplementação e melhora as fontes na alimentação, tá? Tá, perfeito. E para amamentação, uma dica mais para a mulher que está Amamentação, amamentando? eu gosto de explicar para as mamães aí que evitem os alimentos, principalmente formadores de gases, né, que dá desconforto na própria mãe e no bebezinho. É, alimentos muito ricos em cafeína, né, alimentos que são mais termogênicos, assim, não é bacana. Então, reduzir a questão do café, né? Não tomar aqueles itens à base de guaraná, o próprio pó de guaraná, tudo porque pode, né? Ter essa questão de agitar mais o bebê. Então, uma alimentação mais leve, rica em tudo isso que a gente falou, os carboidratos, as proteínas. Não fazer dieta maluca quando tá amamentando, não é hora de pensar em emagrecer. Chazinhos que ajudam na produção do leite, né? Hoje eu falei com a minha gestantezinha lá que o bebê nasceu, falei, toma o chá de funcho. Ela falou, vou comprar o chá de funcho. Excelente para aumentar a produção do leite. E também é gostoso, evita os gases e tudo mais. Então, na amamentação, a gente tem que pensar nada de loucura, com dieta e tudo mais, todos os grupos alimentares, evitar os que formam mais gases, né? O chocolate, cafeína e guaraná, que não é bom para a questão, né, do próprio bebê. E se precisar, né, a gente entra em alguns itens para a amamentação em si. Se a mulher tem uma baixa produção de leite, tudo aí é mais específico de cada mamãe, tá? Perfeito, muito bem. Lívia, aí essa mulher, né, chegou na menopausa, Chegou. Chegou rápido, chegou na nem vi. menopausa, né? Eu sei que você, além das dicas nutricionais, você também está me auxiliando bastante com os fitoterápicos Sim. nesse meu momento aqui de menopausa, climatério, né? Então, gostaria que você passasse para as meninas que estão nessa fase o que você recomenda, né, para esse momento, que também nós mulheres, né, é o tempo todo aí com essas mudanças corporais, hormonais, e que além
mexer muito com o nosso corpo, né? Com a nossa saúde, com o nosso organismo, também muito com o nosso emocional, né? Cada fase da vida, né? Seja adolescência, fase adulta, durante a gestação, pós-parto, aí vem a menopausa. Então, essas fases mexem também muito com as nossas emoções, né? Quando esses hormônios, né, têm essas alterações bruscas aí hormonais. É. E o que que você indica? A Silvia acho que está aqui ainda. O Denise, assim, a questão da menopausa, a gente tem que tratar a mulher de forma individual, eu falo. Porque tem mulheres que aumentam muito de peso, então vem essa questão, né, do ganhar peso por causa aumenta a gordura corporal. Então, a primeira coisa, elas até esquecem um pouco dos sintomas ruins, às vezes. Elas ficam só preocupadas com o peso. Então, daí a gente pode focar mais nessa questão. Então, atividade física e um plano alimentar voltado, sim, para essa questão de não aumentar a gordura corporal e perder até, certo? Então, tem as mulheres que entram mais nesse grupo. Então, estão com gordura aumentada e tudo mais. Outras que altera muito o sono, a ansiedade e a irritabilidade. Então, tem esse grupo também. Depois tem o grupo das que não ganham tanto peso, não tem um problema mais tanto com sono e irritabilidade, mas tem a prostração, o cansaço excessivo. A vontade de não fazer mais nada, não fazer as suas, né? Não colocar em prática a sua rotina do dia a dia. Então, quando a gente pensa em ganho de peso, a gente tem que sim se esforçar, dar aquela puxadinha lá na alimentação, vai lá com o Bruno fazer uma aulinha de personal, que precisamos perder a gordura. Isso vai fazendo com que ela se sinta melhor. Aí a gente adapta a questão do plano alimentar para essa mulher. Aí eu falo bastante dos alimentos, né, mais termogênicos, que ajudam a reduzir essa gordura. E a gente pode entrar também com manipulado, com fitoterápico, tudo que vai ajudar nessa parte, certo? E não pode deixar de tratar esse momento com algum fitoterápico. Por exemplo, a Prímula ajudou lá na TPM. Nesse momento, ela pode auxiliar um pouco. Mas eu gosto já também de falar da borragem, né? Do óleo de borragem, que também é bacana. A Amora Miura também é muito bom. É uma cápsula, né? A cápsula de Amora Miura tem os estudos aí comprovados que ela é excelente para essa fase. Então, dá para bolar algo para a saúde da mulher nesse sentido. Então, a gente sempre pensa ou na Prímula, ou na borragem, ou na Amora Miura. E tem um outro item que eu gosto bastante de indicar, que é a maca peruana, que ela ajuda nesse lance da fadiga, nesse lance do equilíbrio hormonal, e também ajuda um pouco na parte da libido, que é uma das queixas também da mulherada, tá? Quando a gente pensa nesse outro grupo que a mulher tá muito irritada, muito ansiosa e perde o sono, a gente não pode ter a mesma conduta com esse primeiro grupo que a gente falou. A gente tem que procurar acalmar. Então, o uso de termogênico não é legal. A gente tem que cuidar do sono. Então, os chás, os fitoterápicos. Hoje eu falo bastante da melatonina vegetal, né? Que é um composto aí manipulado, que é melatonina, mas de origem vegetal. Então, é super natural, ajuda muito no sono. E a própria melatonina, se precisarmos utilizar, hoje ela foi liberada aí no Brasil, né? Eu gosto daquele composto que é em gotinhas, então vai ajudar bastante no sono, tá? Irritabilidade, a gente tem que pensar em nada assim, né? Muito café pode irritar mais, então daí tem que adequar esses outros pontos, nada termogênico.
O sono, quando você melhora o sono dessa mulher, ela já vai ter um dia a dia mais tranquilo. Então, os outros sintomas, né, diários, que é a irritabilidade, tudo vai melhorando também, tá? Então, daí falamos desse grupo. E o último, né, o outro grupo que eu dei como exemplo é o cansaço, né? Estar mais prostrada, sem vontade. Aí entra a questão da maca peruana, que é bacana. Tá? Então, nós falamos aí desses fitoterápicos e dessa ajudinha natural, né? Que pode contribuir para a mulher nessa fase. O que não pode faltar na alimentação, B? Eu falo muito sobre o selênio nessa parte, nessa fase. Então, o selênio, ele tá lá na castanha do Pará, que ele vai ajudar nas funções cerebrais. Normalmente, né, uma das queixas também da menopausa de todos os grupos é a mulher falar que está com um pouco mais esquecida, vai buscar uma palavra e falar, qual era a palavra mesmo? Então, ó, o selênio faz um papel importante nessa parte. E em 2 castanhas do Pará, diariamente, a gente já tem uma dosagem legal do selênio, tá? Outra coisa de que eu gosto bastante de falar, além de tudo que a gente falou aqui, ó, a gente falou das proteínas, então é importante ter atenção nessa fase. A gente falou do peixe, então é importante também nessa fase. Eu gosto muito de frisar o consumo do mirtilo, que é o blueberry, tá? Muito bom para essa fase. Ele está relacionado também a tratar um pouco do humor nessa fase. Ó, que legal. Quando eu falo, né, se a mulher não é diabética, nada, eu falo dos chazinhos. Então, chazinhos mais calmantes, ou o próprio chá de amora, que ajuda nessa fase. Chá de amora auxilia. O chá de tília também auxilia nessa fase da menopausa. E aí, a gente tem um composto também que é bacana, se não é diabético, que é o mel. Então, colocar um pouquinho do mel. O mel, ele vai ter, né, um poder relaxante, então, para a mulher que vive mais pilhada nessa fase. Olha que legal, também tem outra coisa. E a gente falou também das leguminosas, antes das proteínas, então se atentar ao consumo desses alimentos. E o cacau, falar de novo do cacau. Se o cacau ajuda lá na TPM, ele também vai ajudar nessa fase da menopausa, tá, Dê? Não é uma barra, né? São, né, porções adequadas ou cacau natural aí para fazer parte de algumas receitinhas, tá bom? Que ele tenha menos açúcar e que seja de uma porcentagem legal, o chocolate. Então, sempre falo de 70 para cima. Aí eu dei uma pincelada sobre essa questão da menopausa, porque tem essas variações dentro desse diagnóstico da menopausa. Mas se aí as meninas tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa. Já tem aqui a Nádia, ela tá dizendo, é uma menina de 60 anos e ela tá há mais de 10 anos com o famoso calorão, que é realmente um terrível, né? A gente acorda no meio da noite transpirando, né? Tá conversando, de repente sobe aquele calor. O que é bom pro calorão? Mais simples, né? Eu gosto de indicar os chás de folha de amora. Ou a cápsula da Amora Miura. Eles ajudam muito nessa questão do fogacho. Ou, né, em farmácias de manipulação também pode encontrar tintura de amora e consumir ela nas gotinhas. Esse pode ser um caminho, tá? Se ela tiver acesso a fitoterápico e alguém para prescrever essa questão de floral e tudo mais, tem florais que atuam na parte da menopausa, né? No lado feminino, e vai atuar bastante aí nessa questão dos calores. Existem floraizinhos específicos para a fase do fogacho, tá? Então, ela pode também pesquisar. Se precisar de ajuda, a gente trabalha lá no Empório Mundo Natural com esse item, tá? Como do Fala em Calor, eu gosto desses principais, que dá realmente uma amenizada, tá?
se ela tiver até a opção, né, de pegar a folhinha da moreira mesmo, né, que eu falo, a folha da própria árvore lá, da plantinha da mora e fazer um chá. Se ela tiver dúvida, manda aí direct pra gente, manda mensagem que eu explico direitinho como ela fazer, tá? Esses são os meus Tá, preferidos para a questão principalmente do calor, tá? tá, perfeito. Mais alguma dúvida, Nádia? A Silvia, que estava esperando aí esse momento da menopausa. Alguém mais tiver pergunta, vão fazendo, porque a Lívia está aqui para esclarecer. Deixa eu acrescentar só um item aí, né? A gente deveria ter dito antes, as mulheres também, elas sofrem com a questão de dores, né? Dores nas articulações. Muitas mulheres têm o diagnóstico da fibromialgia, né? Que é uma realidade aí da mulherada. Hoje a gente, né, pensa que pode ser por questão de algumas dores, pode ser por momentos repetitivos, mulher que trabalhou muito com, né, com uma atividade específica, tem as dores asites, que eu falo, a bursite, a tendinite, tudo. E aí, né, falando dessas dores e também esse lance da fibromialgia. A fibromialgia não é causada por conta de movimento repetitivo, nada disso, mas ela acomete, né? Ela tá aí, infelizmente, em algumas, né, faixas etárias aí da mulherada e é comum. A gente fala Muitas vezes é emocional, né? A emoção. fibromialgia, geralmente, ela tem um fundo emocional. Sim, que aí você pode falar melhor ainda que eu nessa questão emocional, que entra a parte aí da psicologia e tudo mais, das terapias. E eu recebo bastante clientes, né, com essas queixas, com o diagnóstico, e quando passa pelo médico, o tratamento é muito químico, né, Dê? Muito químico. Então, eu quero, né, passar um alerta aqui. Quando a gente pensa numa alimentação mais anti-inflamatória para as mulheres que sofrem dessa fibromialgia, a gente tem, né, um retorno muito positivo, um resultado positivo. Anti-inflamatório, aí a gente pensa numa dieta mais restrita, uma dieta pobre em glúten, lactose, tudo que inflama, tá? É uma dica que eu passo, porque muitos estudos já confirmam isso, que quando a gente faz essa ação anti-inflamatória através da alimentação e retira esses alimentos que inflamam mais, a mulher tem uma melhora né, nas queixas de dores. Agora, imagina, fazendo isso junto com a terapia, cuidando do emocional, ela garante uma qualidade de vida. Eu falei, né, sobre isso, quis puxar, né, esse gancho, porque cada vez recebo mais no empório, né, como paciente, a mulherada aí tratando esse lance da fibromialgia. E o médico, né, não é que a gente está falando mal da medicina, nada disso. É que ele tem um papel importante, é essencial lá a química, o remédio e tudo mais, mas se a gente também não cuidar do fundo emocional e da alimentação, o próprio químico, né, acaba inchando muito, trazendo outros desconfortos. Então, fazer o tratamento aí certinho e, né, pensar numa alimentação menos inflamatória é essencial para a fibromialgia, para o tratamento das dores, parasites daí da vida, porque a mulher, né, trabalhou anos no computador, trabalhou, vai, de repente, em cozinha, que aí tem a questão da água mais quente, água mais fria, friagem. Então, né, vamos repensar aí e entender que existem tratamentos alternativos também e a alimentação. Então, não desanimem, né, que tem cura e solução. Né? Geralmente, quem sofre de fibromialgia, ele tem é indicado sempre um antidepressivo para essa mulher. É indicado exercícios físicos, né? E, e eu já tive pacientes com fibromialgia e os resultados foram muito positivos quando elas iniciaram exercícios físicos.
Apesar de ser muito difícil para algumas delas, em alguns dias, irem fazer o exercício físico, mas traz um resultado muito, muito positivo. E a psicoterapia vai liberar aí todas essas emoções, né? Verdade. Guardadas, né? E a gente pode dar um novo significado para esse sentir, para sentir o porquê dessa dor, né? De onde vem essa dor que já chegou no corpo. É verdade. Então, é um conjunto. Ah, tem uma perguntinha aqui, tá? Pode? Pode? A Thelma Zuccarelli, ela está perguntando se tem alguma ação preventiva, no caso da menopausa, para que os sintomas não sejam tão intensos. Como eu expliquei, do óleo de prímula, por exemplo, se a gente fizer o uso dele, né, tomando direitinho, cuidando aí da TPM, do nosso ciclo bonitinho, a gente já tem um resultado bacana. Incluindo esses alimentos essenciais também, o ômega 3, fazendo a suplementação do ômega, as proteínas, né, de melhor qualidade e uma alimentação menos industrializada, a gente já consegue um alívio lá na fase da menopausa, né? Atividade física, cuidar do corpo também, cuidar da mente, a gente já sabe, né, que lá na nossa melhor idade a gente também já vai ter um resultado positivo. E aí, como até ela entrou aí no projeto comigo, no projeto 5 semanas, a gente começa ele amanhã. E aí, assim, é a alimentação mais natural, né? Quando a gente pensa em industrializado, a gente tem muito dos conservantes, muito, né? Até alguns alimentos a gente fala que pode, né? Bagunçar a atividade hormonal, né? Então, por isso que a gente fala tanto, alimentação mais natural, menos industrializada, para que isso não ocorra agora, né? Para que a gente colha lá bons frutos no climatério, na menopausa e que passe mais desapercebido. Hoje, né, para a Thelma, eu dou essa dica, questão que eu sei que ela tá cuidando bastante da alimentação, já tá na atividade aí física, que é bem legal. É, ela faz a suplementação também do ômega, da vitamina D, né, que é essencial, então já é bacana. E de um item que eu falei lá de ação antioxidante, eu falei logo no começo. O que combate as inflamações, né? Se a gente está combatendo aí a inflamação dentro do nosso corpo com essa ação antioxidante e tudo mais, também lá na menopausa o corpo da mulher vai agradecer. E aí entra as berries que eu falo tanto, os alimentos que tem ação aí, que tem ação antioxidante, que é o resveratrol, o suco de uva, um cálicezinho de vinho de vez em quando, né? Então, assim, é um estoquezinho que a gente vai fazendo, né, Denise? A gente vai plantando, vai cuidando do corpo, né? Eu falo que a mulher, ela deve estar atenta a cuidar, né, do seu corpo desde sempre. A gente pensa sempre em cuidar mais quando a gente está com um serzinho dentro de nós. A mulher, ela aperta, assim, ó, clica um botãozinho, né? Aperta uma chavinha, ela vira uma chavinha. Estou gestante, tenho que cuidar do serzinho que está dentro de mim. Ela faz mudanças mirabolantes, ela segue direitinho, ela cuida por quê? Por causa da gestação. Por que não fazer em todas as fases? Né? Que a gente precisa. O serzinho saiu de dentro, né? Tá lá crescendo. Então a gente tem que ter energia para cuidar dele. A gente tem que ter saúde, né? Para acompanhar todas as fases. Então, isso é um pouco também da psicologia, né, Denise? A gente, né, fica preocupado com o outro. Não, a gente tem que se preocupar com a gente, colocar a gente em primeiro lugar e cuidar aí do nosso corpo, que é tão importante. Com certeza.
né? Eu sempre digo que para mim cuidar do outro, eu tenho que estar bem cuidada. E esse bem cuidada depende só de mim, Sim. né? Não adianta querer cuidar do outro e me deixar de lado, né? Eu tenho que estar bem. Eu preciso, né, dos meus cuidados, preciso olhar para mim, preciso me É, permitir, né, ter um dia de descanso, preciso me permitir comer o que eu gosto, fazer a minha refeição, né, com carinho, com prazer, me prazer. permitir uma massagem, me permitir um descanso, Eu falo que né? Nós merecemos. Isso é cuidar da nossa saúde física e emocional. com certeza. É, essa questão, né, da massagem que você falou, né? Eu falo para as pacientes que estão bastante tempo comigo, eu falo muito desse período da TPM, né? Que a gente já fica olhando lá no calendário e fala, nossa, tá chegando. Aí chegou, aí depois é o pré, é o durante, é o pós, e aí a gente já fica com aquela tensão mesmo, né? Às vezes não tá sentindo nada, mas já cria aquela tensão, né? Tá? É tão bacana, eu até preparo lá no Mundo Natural e ensino algumas pessoas a fazerem o escaldapés desse já. Escaldapés nesse Já que você já me presenteou, né, com um escaldapé. gosto muito de presentear. Então, assim, Maravilhoso. um momento maravilhoso para a mulher, né? Chegou cansada, faz o escaldapés, um chazinho, né? Tem aquele momento relaxante, se presenteie, como você falou, com a massagem. É, a questão da TPM também, a gente também saber levar de uma outra forma, né? Evitar, é que nem com chazinho, escaldapé, você evita aquela sensação das cólicas que são ruins, né? Se tá com cólica, fica mais mal-humorada. A gente tem que entender também que é importante esse período da mulher, né? É o período aí, né, da menstruação. É a limpeza, né? Então a gente também tem que passar por essa fase, passar bem por essa fase e levar mais suave, né? Eu falo muito de TPM porque quando a gente fala em mulher, a gente lembra logo disso. Não adianta, é um assunto, né, que Tem sempre como. rola. Mas aí quando a gente pensa na mulher aí nessa menopausa, também, né, é se respeitar, entender que o corpo mudou o corpo, né? Os seios normalmente aumentam, né? Ou você muda lá do número do sutiã e está tudo bem, não tem problema, né? Se aceitar e aceitar essa fase, né? Não se comparar com outras mulheres, não se... Nossa, mas aquela ela não sente nada, ela tá magra. Você, né, é um serzinho único, então, né, não vamos nos comparar. Então, para a gente tentar levar isso como um período também mais leve, mais suave. E aí, adequar também, né, Denise, porque assim, ó, quando a gente pensa na mulher na menopausa, a gente pensa também naquela fase que a mulher já tá. Algumas se aposentam, né? Algumas se aposentam, algumas está relacionado também com a rotina. Então, mudou muito a rotina, ela já ou diminui o ritmo de trabalho e vem o lance da menopausa, né? Então, assim, tá ligada a uma fase de vida também, né? Não sei, não aposentadoria. Eu digo assim, tem umas que aposentam mais cedo. Aí mudou a rotina. Vai, eu tenho uns exemplos lá das minhas pacientes. Eu dava aula não sei quantos anos, parei de dar aula. Aí tô em casa mais ociosa e agora eu comecei nessa menopausa. Aí já não tem aquela mesma ocupação, então tem que buscar aí, né? Uma ocupação bacana, buscar algo que gosta. Eu falo também muito da yoga, né, Denise? Que também é uma Ótimo. prática legal para pro emocional e para essa fase da mulher. Então, às vezes a gente mudou muito, né? Mudou
a vida, mudou o trabalho e tal, ou eu desacelerei um pouco no trabalho, os meus filhos já estão crescidos, parece que ninguém mais precisa de mim da mesma forma e junto ainda com a menopausa. Então, são muitas emoções, né? São muitas Então, mudanças, né? Então, cuidar também é, dessa parte. eu acho que é bem isso que você falou, né? Vai chegando ó, essa fase da mulher, ela vai vivendo vários mini lutos, né? O luto pela perda do emprego, que veio a aposentadoria, é, a síndrome do ninho vazio, né? Que os filhos estão casando, estão saindo de casa, é, qual que é o meu papel agora nessa sociedade, já que eu não sirvo mais para, já que eu não trabalho mais. Então, tudo isso, né, vai trazendo. E aí eu estou na menopausa, que para algumas, né, é algo normal. Para outras mulheres, né, o que que eu vou fazer agora? Né? Eu não sou nem mais fértil, eu não consigo mais nem gerar. Então, é um período onde tem vários conflitos, né? A mulher começa a ter vários conflitos aí de quem sou eu, né? O que vai ser agora de mim, né? Qual que vai ser o meu papel agora? É essencial a psicoterapia nesse momento, né? Para apoiar, para, né, ela saber lidar com todas essas mudanças, né? Então, assim, quando eu recebo a mulher nessa fase lá no consultório, eu sempre explico, né? Precisa sim cuidar da saúde emocional, precisa sim, né, ter aí a terapia. E não é só a nutrição que vai resolver tudo, né? Então, mais uma vez, a gente entra nessa parte que é a equipe multidisciplinar. E aí depois ainda vem a melhor idade, né, Denise? Os 60 mais, a questão do peso que isso traz, né? Nossa, tô na terceira idade, agora, meu É, Deus, né? E aí, o que a gente tem que fazer que vai nesse ser assim, né? que O vai que ser que, que milagre que eu né? vou fazer para sei lá, para ter mais disposição, para ter uma terceira idade aí, né, com bastante qualidade de vida. É, isso. Eu sempre explico de que a gente tem que adequar bem a alimentação nesse período, porque a mulher já fica com aquele lance, nossa, não curto mais tanto carne vermelha, não curto mais tanta comida pesada. Ah, enjoei. Enjoei porque eu cozinhei tanto tempo, agora eu não tenho mais vontade de cozinhar. Meus filhos não estão mais em casa, sou eu e meu marido, então não dá vontade de comprar tantas coisas e tal. Aí entra a nutrição para adequar, que a gente normalmente fala de alguns suplementos específicos que são essenciais, então se não está consumindo tanta proteína, vamos pensar aí no que fazer. A gente também tem que voltar a atenção bastante para o intestino. Nessa fase, ele é mais lento. Às vezes, não só com a fibra e com a água funciona bem. Aí a gente também pensa aí em outras ajudinhas, nos lactobacilos e tudo mais, né? Tem mulheres também que preferem consumir, né, uma refeição mais suave, mais macia, né? Sem tanto pedaço, sem tanta é, coisas mais duras, né? Parece que não digere Para bem. mastigação, Pra né? É mais fácil. É, Uhum. e não que tenha que ser tudo molinho, pastoso, não, nada disso, mas, né, antes a gente parece que comia tão bem um bife e cortar, aí agora parece que o bife ele pesa mais. É essa sensação mesmo. Então a gente pode ir mudando a forma de preparo de alguns alimentos, né, não deixando faltar aí as sementes que eu falo tanto, porque é essencial nessa fase, a quinoa, a linhaça, a chia. Ela
já era essencial nas outras fases, mas nessa ainda mais, por ter os nutrientes, as vitaminas, os minerais, né? E tentar fracionar bastante a alimentação. Então, eu falo assim: ah, acordei, né, hoje, estou com vontade de tomar aquele belo café ou estou com menos apetite. De repente, pode iniciar com algo mais leve e fracionar, né? Depois eu tomo mais um cafezinho ou faço um suco. Depois tenho o meu lanchinho da manhã. Posso almoçar algo mais leve e de repente fazer um lanchinho da tarde mais reforçado? Pode, né? Cuidar, né, dessa questão do sono também e, né, se alimentar mais leve da noite, né, da tarde para a noite, né, porque afeta, a digestão é um pouquinho mais lenta, então afeta esse momento do sono. Se come algo mais pesado, vai dormir mal, né, vai ter essa questão de má digestão, às vezes refluxo, né? Então, aí a gente falou um pouquinho dessa alimentação na melhor idade. É adequar mesmo, né? A mulher, tem mulheres que normal, não sente nada, não tem nada relacionado à menopausa, tá lá com seus 60, 70 aninhos, não muda muita coisa. Mas tem mulheres que sofrem sim, então a gente está aqui para ajudar e adequar tudo nos períodos conforme tem que ser. É. O que eu percebo com as minhas pacientes um pouquinho mais de idade, e percebia em casa também, percebo em casa, né? É que parece que elas não conseguem ingerir tanta água, né? É uma impressão minha ou realmente isso acontece? Acontece, é comum. A gente deixa não que né, eu falo, né, que tem umas pacientes que falam, nossa, mas aí parece que até mudou o gosto, né, que empapuça na boca. É uma realidade, é normal sim. E o idoso, né, seja ele homem ou mulher, tende a consumir menos líquido, tá? Tende a consumir menos água, comer em menor quantidade e é uma realidade. Então, o que eu falo? De repente, não só a água, né? Você pode tentar fazer um chazinho gelado ou uma aguinha saborizada para tentar tornar mais atraente esse beber a água, né? Essa questão que a gente tem a sensação de que parece que empapuça na boca, quando a gente pensa em colocar, uma rodelinha de limão, uma rodelinha de laranja, um pauzinho de canela na água, parece que fica mais agradável, tá? Tá. É, é, eu ensino também. Folhinha de hortelã, né, Lívia, Folhinha de também. hortelã é mais refrescante. Se não tiver contraindicação, né, com pressão alta ou algum outro. O gengibre também é bacana, parece aquela ardidinha, né? Eu gosto também de ensinar, né, aproveitar aí as casquinhas do abacaxi. Então, compra um abacaxi, guarda a casquinha, ferve, né, aquela casca, pode até colocar alguma outra erva, né? Uma melissa, se tiver problemas com sono, tudo. Mas aquela aguinha que ferve, né? A casca do abacaxi, ela fica deliciosa. Você pode consumir, né? Colocar depois, deixar esfriar, colocar numa jarrinha umas folhinhas de hortelã. Hidratante, refrescante. E aí você esquece que você está tomando água e está se hidratando. Então é uma forma, né, da gente criar alternativas, enganar um pouco aí, né, driblar um pouco e continuar se hidratando, né? Mas é comum sim, Denise, no avanço aí dos anos e na terceira idade, a gente parece que o organismo pede menos líquido, tá? Então, isso. E aí isso também pode gerar aí uma prisão de ventre, né? Problema intestinal e problemas renais também, né? Então não podemos deixar de tomar. Água é vida. É. A Nádia está falando que não toma água. Nádia, a Lívia trouxe aí várias dicas para você, né?
Começar também, coloca um alarmezinho no celular a cada meia hora, toma um meio copo d'água, né? Tudo isso já é um ganho. Tem um Eu aplicativo, falo né, que faz o barulhinho da água. Eu falo muito, para alguns pacientes, né? Daí você escuta que talvez você não tome água em todos eles, mas já aumenta um pouquinho, né? A ingestão. e a gente vai adquirindo hábito, né? Tudo é questão Tudo de é hábito. hábito, né? É A gente verdade. começa, coloca um alarmezinho, meio copo, vai aumentando gradativamente. Quando vê, já está tomando aí os 2 litros de água ou mais necessários, Eu também né? acho legalzinho, Denise, quando você marca a garrafinha, você já viu que você marca, você coloca o Durex colorido, aí você põe 8, 9, 10, e você. É só um golinho que precisa. E quando você vê, você, no final do dia tá a garrafa vazia. É legal. Eu gosto de É ensinar bem também legal. o pessoal a fazer. É. Ter sempre uma garrafinha, né, de água do seu lado. É, Eu e as garrafinhas aqui. Então, se eu vejo a água, né, se eu tenho a garrafinha aqui, é mais fácil. Agora, se eu pensar, poxa vida, eu tenho que levantar para pegar água, né? Agora não dá para parar, porque eu estou fazendo uma live, ou porque eu estou num atendimento. Então, tudo isso me atrapalha. Se eu tenho a garrafinha ao meu lado, eu posso estar trabalhando, posso estar lendo, posso estar descansando, assistindo Netflix, que a água está lá, do meu lado. Sentir sede, a garrafinha já está do meu lado. A Nádia está dizendo que ela tem cálculo renal. ó, por falta dessa aguinha, Nath. Faça aguinha saborizada, tenta fazer um chazinho bem suave, né? Sem tanto gosto assim da própria erva. Então pode fazer o de hortelã com a casquinha do abacaxi e deixa ele bem fraquinho, né? A casca do abacaxi é bom porque parece que adoça, então parece que um chá gelado mesmo e mais adocicado. E aí ela faz uma garrafa e tenta colocar como meta que aquela garrafa ela tem que tomar até o final do dia, né? Vai criando esse hábito. Outra coisa também, se ela trabalha em casa, deixa uma garrafinha aqui, ó. Eu tô aqui no escritório, aí tem uma garrafinha aqui. Se eu vou na cozinha, eu tenho tenho uma moringuinha lá. Então, eu olho aqui, vou tomar um golinho. Se eu tô mais na cozinha, eu vou tomar da moringuinha. Então, você coloca umas garrafinhas aí nos cômodos, aí que você sempre vai lembrar da água. Coloca o aplicativo que a gente falou, já vai melhorar, né, Dê? Oh, vai ajudar bastante, Nádia. Ela está falando que vai seguir as nossas sugestões. Que bom. Legal. Depois, manda para nós aqui no direct se deu certo, Nádia. Isso mesmo. Olivia, quem quiser ir lá no Empório ou quiser marcar um atendimento com você, como que faz? Quem ainda não está seguindo o Empório Mundo Natural, segue lá. No link aí na bio, né? Na página principal tem o link, lá tem o nosso WhatsApp. Vocês serão atendidos aí o mais breve possível. Lá você consegue tirar alguma dúvida, procurar algo, né? Quiser tirar dúvida de algo do Empório e também agendar sua consulta. Tá? Hoje eu faço consultas online, consulta presencial também. E quem me acompanha lá o Instagram do Empório pode ver que eu lanço bastante projetos. Então, tem o projeto de 5 semanas, tem o acompanhamento de 6 meses. Então, assim, tem para todos os perfis, para todos os bolsos. E não deixar de fazer um acompanhamento. E quem tiver dúvida do que é um atendimento também, nos chame ou no direct ou no WhatsApp, porque a gente precisa também entender melhor o que é a questão da consulta com a nutricionista, o que a nutricionista pode tratar e trabalhar juntamente aí, né, com a alimentação, com a fitoterapia, né? Então, quem tem dúvida, quem tem um pouco de receio, pode tirar dúvida. E o nosso empório fica lá na Vila Augusta, na Rua Cônego Valadão
1783. E lá também está o nosso espaço para atendimento. Então, as consultas e a loja. Isso. Lembrando que passar com a nutricionista é muito mais do que chegar num peso ideal, né? É ter Sim, uma saúde ideal através da alimentação. Então, e sem contar, né, que eu sou fã do Empório. Toda semana tô lá. Quem quiser, às vezes pode me encontrar lá também, né, Lívia? é verdade, tem. Agora a gente volta aí um pouco com esse presencial, né? A gente já está sendo liberado um pouco das máscaras e tudo mais. Passamos uma fase difícil. Eu até essa semana me veio uma coisa que eu falei, nossa, quando eu inaugurei a loja, eu tinha o cantinho do chá, o pessoal vinha, chegava, tomava um chá comigo e tal. Até isso a gente tirou, porque a pessoa não podia tirar a máscara dentro da loja e tudo mais, então a gente já está voltando com isso. Estamos organizando mais lá o espaço para ter um espaço maior, e aí eu penso em fazer algumas reuniãozinhas lá, então vai ter um lugar gostoso, né? Porque não é só ir à loja e comprar, não, é trocar, né? É termos esse contato aí visual, esse contato né, de conversar Social mesmo, mesmo, de trocar ideias e assim, quero ir lá e né? quero voltar, Lívia, eu não sei fazer essa receita aqui, e aí, que dica que você me dá? Já fiz 10 vezes a receita saiu errada, você fala que eu tenho que trocar a farinha, eu não consigo trocar, então vamos conversar, né? Então eu acho legal isso também, que a gente consegue trocar bastante ideias e conhecer, né? Porque às vezes a gente vê tanta coisa aí no Google, na internet. Nossa, quinua, como é que eu vou fazer essa bendita dessa quinua e tal? A gente consegue trocar bastante figurinhas lá. Fala comigo que eu tenho uma receita boa de quinoa, Ai, tabule é de quinoa, verdade. adoro. Adoro, adoro. A Denise sempre me faz lembrar de quinoa, grão de bico, que você faz. A chia, porque você, assim, me surpreendeu logo quando a gente começou o tratamento. Você colocou a chia na sua vida e hoje, né? Não sofre com intestino e tudo mais. Então, tem coisas específicas que você conseguiu colocar em prática aí na sua alimentação e você leva, né? Porque já faz um tempinho que a gente se conhece, né? Pois é, e tudo isso, assim, a Lívia me apoiando, faz que dá certo, ai, me dá uma receitinha, né? A gente troca muita receita de tudo que eu faço, que ela faz também. Então, e é uma delícia ir lá no Empório, né? A Lívia tá sempre com esse sorriso lindo aí, recebendo a gente. É Adoro. verdade. Ai, que bom. Vamos sorrir, né? Máscara. Bom, Lívia, eu já quero fazer um convite para você e para quem está aqui na live, que na próxima semana, na próxima terça-feira, eu vou receber aqui a advogada Ana Lúcia Pereira, que nós vamos falar de um assunto que infelizmente ainda é muito atual, a Lei Maria da Penha. Né? Ela vai tirar as dúvidas quando a lei é aplicada, Aqui. Hum. como, como a mulher pode se prevenir, né? Com a lei Maria da Penha. Então, a gente pensa, poxa vida, né? Falar sobre violência contra a mulher, mas infelizmente ainda temos que tratar desse assunto. E a Ana Lúcia, a doutora Ana Lúcia, especialista no assunto, vai estar aqui na próxima terça-feira para Nada como falar da especialista, né? Maria da Penha. É, eu estou muito contente com essas lives que eu preparei, né, para março, porque são mulheres ótimas que estão do meu lado fazendo suas lives, todas especialistas no assunto, né? Semana passada, quem quiser assistir, tem uma live com a advogada previdenciarista que fala dos direitos, benefícios para a mulher, né? Direito previdenciário, aposentadoria, como funciona. Então, quem não assistiu, está salvo no IGVT. E na terça-feira, então, com a Ana Lúcia Pereira.
E na quinta-feira, uma live bônus, que nós vamos falar sobre a espiritualidade. Ai, que bacana. Nós vamos ver a mitologia africana, né? E como ela influencia na mulher nos dias de hoje. Então, também já estão todas convidadas para essas lives aí da próxima semana. Terça-feira, Lei Maria da Penha. E na quinta-feira, com a Solange Bonocori, minha tia, minha mãe, ela vai estar falando sobre os mitos africanos, né? E com o sagrado, e como influenciam na nossa vida. Muito bom. Nádia, isso, a doutora Tânia, maravilhosa, que fez a live semana passada sobre os benefícios aí para a mulher, aposentadoria, e os benefícios que a mulher pode vir a ter. Lívia, quero te agradecer imensamente. Para quem chegou agora, para quem entrou no meio da live, a live vai ficar salva no IGTV, depois vocês compartilhem para aquela mulher que ou que está na menopausa, que sofre de TPM, que está grávida, que está amamentando, para adolescente, para mãe da adolescente, para todas as mulheres. Essa live feita para vocês, mulheres, que precisam cuidar, né, mais da sua alimentação. Isso. Então, Lívia, quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade, você sempre dando dicas ótimas para nós. Então, a sua parceria, que é gratificante ter você comigo nesses projetos, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Um carinho imenso por você, você sabe disso. É recíproco. E tenho a agradecer. Eu agradeço, é muito bom, né, a gente ter esse contato, esses projetos, eu estar aí com você em alguns deles, falando da mulher, da saúde, falando né, de tudo aí que a gente sempre juntas aí, a gente embarca em falar dos assuntos e vai que vai, né, Dê? E agradecer pelo convite mais uma vez. Dizer que eu também estou à disposição aí de dúvidas que as pessoas tiverem, não só lá no Empório presencial, mas também através aí do WhatsApp, do Instagram. E sucesso, Denise, sempre. Muito, muito bacana. Eu falei no início, mas assim, é um conteúdo assim muito precioso que você tem aí no seu Instagram. Então, pessoal, não pode perder, tem que acompanhar. Se não dá para assistir, às vezes no dia que você tá lá, às vezes eu não assisto, né? Às vezes você fazia de quarta-feira, e de quarta-feira eu podia ir depois de terça e tal, mas eu assisto depois. E sempre coloco lá um comentário, porque eu acho muito, né, de uma riqueza muito grande de conteúdo. Então, parabéns, gratidão. Eu que agradeço, né? E ter você do meu lado, como todos os outros parceiros desse projeto, que é levar saúde e conhecimento, é uma honra. Eu fico muito feliz em saber que pessoas profissionais como você apoiam esse meu trabalho. Agradecer a Thelma, a Nádia, Beijo, querido. que estão parabenizando nós aqui pela live. Saibam que a live todas as lives são feitas com muito carinho, Também. muito bem pensado nos temas, né? Os temas, eu tento trazer sempre temas atuais. Não E tem só nenhum tenho que agradecer. spoiler para abril, Denise? Não tem nenhum spoiler de abril? Abril, Lívia, eu vou me afastar por um períodozinho. Eu nem te contei, eu tenho que ir lá no Empório. Vou ver se eu vou lá. Eu Vai vou me dar afastar por um período, vou fazer uns estudos, vou estudar, né? Estou tendo oportunidade aí, tive oportunidade
de entrar num curso, então eu vou estudar, vou me dedicar Fazer a um uma curso agora. imersão nele. É, uma imersão. Mas eu acredito que lá para setembro eu volte. Então, eu vou ficar um período aí sem as lives, mas vou estar atendendo, vou estar no Instagram, só não vou ter tanto tempo Compartilhando informação. para né? Sim, sim. Tem um período da nossa vida que a gente tem mesmo que, né, que olhar aí, né, se dedicar. É, A área da saúde, principalmente, né, Denise, tem muitos cursos, muito, né? E quer queira, quer não, né? Estarmos aqui, disponibilizarmos nosso tempo e tudo mais, né? A gente precisa, né, se dedicar também. Não é chegar aqui e bater um papinho, né? não, Sucesso aí nos seus estudos. Espero que volte logo, porque a gente vai sentir falta das lives. Mas sei que você vai encher o seu canal aí, seu Instagram de conteúdo, que você sempre faz isso. e quando voltar, vou voltar com uma outra especialização, Hum, que aí agora eu tô ficar curiosa. realizada mesmo profissionalmente. Então, aguardem. Ai, que bacana, Dê, que bom, né? E sucesso, então. Aproveite esse período e precisando, né? Você sabe que a gente está aqui no Empório, eu estou por aqui também. Um beijo e muita gratidão. Agradeço. Um beijo enorme, Lívia. Um beijo a todas as Beijo. meninas, a costura da Deia também. Obrigada, Deia, E por ter acompanhado minha paciente também, Andréia, querida. Beijos. beijos a todos e até semana que vem. Até. Obrigada, Lívia. Beijo no colo. Tchau.